Shalom a todos, meus amados irmãos. Que a paz de Yahweh e a graça de nosso Senhor e Salvador Yahushua HaMashiach esteja convosco. Vamos trazer aqui mais um estudo bíblico a respeito da lei e da graça. Será que a graça, o Messias veio para abolir a lei ou apenas para complementá-la? Iremos ver nesse estudo. Começando aqui com uma passagem em Efésios capítulo 2, versículo 15. E está escrito assim: na sua carne desfez a inimizade, o Messias. Desfez a inimizade na sua carne, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aqui, lei de mandamentos, a Torá, está se referindo aqui nesta passagem aos mandamentos em si, ou está falando claramente de uma lei que foi consistir em ordenanças, ou seja, em costumes, né, dos costumes da época. Porque você não sabe, a lei, a Torá, ela foi dada aos judeus, né, a dedo do Pai, né? Mas aqui está falando da lei de ordenanças, ou seja, está se associando aqui ao sacerdócio levítico daquela época, que recebeu essas leis e foi dada a lei, a Torá, a eles, né, por meio dessas ordenanças ao sacerdócio levítico. Não está falando aqui da Torá, do decálogo, dos mandamentos em si, mas sim da lei de ordenanças que foi dada aos sacerdotes da Levítico. A lei e a Torá, ou Torá, está em Mateus capítulo 5, onde fala da Torá, dos mandamentos. Onde está? Mateus capítulo 5, versículo 17, a partir do verso 17 até o verso 19. Não cuideis que vim destruir a lei, ou abolir a lei, ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o Messias está falando claramente aqui, dizendo que ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir a lei. Pelo que sei, os céus e a terra ainda não passaram, então a lei ainda é válida, ainda está presente nas nossas vidas. Aqui não está falando da lei, da letra, como era os fariseus na época, eles interpretavam assim. Eles ensinavam, sim, a lei, mas na letra, não vivificada pelo Espírito. Porque a promessa da nova aliança é que a lei, ela foi escrita em nossos corações. A lei está escrita em nossos corações. Até porque a palavra, e não uma forma assim de religiosidade na letra, no caso, né? Até porque a palavra, o conceito de religião não existia na cultura israelita. E sim, foi o próprio Criador, né, que
que deu lá os mandamentos que são referentes às ordenanças ao povo judeu. Então, muitos anomistas, né, que são pessoas que dizem que a lei, que a lei está debaixo da graça, que não precisa mais obedecer mandamento, né, que agora vivemos na era da graça. Sim, estamos na era da graça. Mas não significa que a graça veio abolir a lei. Até porque o Messias ele não veio para abolir, veio para cumprir. Então, uma coisa não anula a outra. Porque a lei, ela foi dada a dedo do Pai por intermédio de Moisés. A graça, a verdade, veio por meio do Messias para completar a lei, para dar um entendimento mais, vamos dizer assim, mais refinado, espiritual da lei. Então, uma coisa não demanda da outra. Então, muitas dessas denominações, inclusive, né, que dizem que só de você falar sobre a lei, que não fala de lei, não fala de pecado, sendo que anomistas, muitos que são anomistas, né, que dizem que vivem, são pessoas que vivem em iniquidade, à margem da lei, como se não tivesse lei para obedecer. Eles desprezam a lei do Criador. Ou seja, são pessoas que, de fato, não conhecem o Criador, não conhecem as Escrituras. E errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder do Altíssimo. Então, se você vê um certo desprezo de parte dessas pessoas sobre a lei, se afaste, acautelai-vos, porque são falsos profetas, falsos mestres, que tentam que enganam com seus engodos heréticos, doutrinários. Se afaste, porque só vem para confundir as pessoas e enganá-las, levando-os para o lago de fogo, de forma indolor. Então sim, a graça ela veio para complementar a lei, não para revogá-la. O Messias, porque senão, se não tivesse lei, a gente não saberia o que é pecado, certo? E pecado é transgressão da lei. Então, se não tivesse lei, nem saberíamos o que é pecado e muito menos para que serviria a graça. Não faz sentido. Para que serviria a graça, que é favor imerecido, para te perdoar, te justificar, te salvar? Que o Messias veio para morrer pelos nossos pecados, pagar pelos pecados da igreja, para nos livrar da condenação ao lago de fogo, e veio tomar a ira do Criador, que viria a ser despejada na igreja. Ele se fez maldição por nós, porque levou sobre si as nossas iniquidades. Isso é graça, favor imerecido. Você não fez nada para merecer a salvação. Ninguém se salva sozinho. Alguém teve que morrer para nos salvar. Porque o Pai usou de misericórdia e graça, bondade e seu amor incondicional. Deu seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essas são as boas novas da vida eterna. Creia, se arrependa dos seus pecados. Crê, do grego pistes, depositar toda a sua confiança. Arrependimento é mudança de caráter, de vida, mudança de conduta. É morrer para o velho homem e nascer nova criatura, com um novo coração. E nascer da água do Espírito, né? Então, próximo texto, Romanos 13, versículo 8 ao 10.
Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 10. Está escrito assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei, Torá. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A que lei está falando aqui? O Decálogo, os 10 mandamentos que muitos aí chamam de diabo, né? E dizem que foi abolido. Agora o dízimo, né? Agora o dízimo não, o dízimo ainda é válido, né? Sei, espertinhos. Ah, batismo infantil. Desigrejados, essa palavra nem existe na Bíblia. Pronto, agora a salvação está na igreja, não está no Messias. É isso? É só se você congregar numa denominação, né? Um templo de pedra. É porque o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Sim, no corpo, na igreja. Corpo do Cordeiro. Se você está ouvindo isso, você foi enganado a vida inteira por seu pastor. Então, quem ama tem cumprido a lei, porque o cumprimento da Torá é o amor, né? Porque você não vai, por exemplo, se você ama, você não vai adulterar, não vai roubar, não vai cobiçar, não vai matar o seu próximo. Então aqui são mandamentos que são referentes em relação ao convívio, né, entre o seu próximo, né, que pode ser seu pai, sua mãe, qualquer outra pessoa. E tem os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, que são referentes ao Criador, amar o Criador acima de todas as coisas. Esse é o primeiro maior mandamento. Porque você amar o Criador é você não ter outros deuses diante dele, não ter ídolos no coração, não fazer uma imagem de escultura para venerar essa imagem, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, guardar o Shabat, dia de descanso, para o santificar. Então, amar o Criador acima de todas as coisas é um resumo desses 4 mandamentos. E tem vários outros. Tem outros princípios bíblicos escriturísticos muito também que está na Bíblia inteira. Bom, vamos agora para 1 João capítulo 5, versículo 3. 1 João, vamos lá, capítulo 5, versículo 3. Aqui. Opa. Tá. Aqui. Porque este é o amor de Yahweh, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É uma maior evidência de alguém ama o Criador acima da sua própria vida, mais do que a si mesmo, é obedecer os mandamentos. É você praticar os mandamentos na sua vida pessoal, no seu cotidiano. Então, amar o Criador é obedecê-lo, não por obrigação. Porque a pessoa que, se ela é regenerada, foi salva, verdadeiramente convertida, ela não vai guardar os mandamentos por obrigação, mas por amor ao Criador. Porque ela entende, na consciência dela, ela entende que ela não merece nada além do que a condenação ao lago de fogo, e que é uma pecadora, uma pessoa pecadora que carece da glória do Pai,
todos os dias. Então ela vai guardar os mandamentos por amor ao Messias, por amor ao Criador, ao Altíssimo. E não se pode servir dos senhores. Ou você tem que amar um e odiar outro. E quem ama, quem adora, ama. Não existe meio termo. Ou você é salvo, ou você é ímpio. Ou você é ovelha, ou é bode. Ou é justo, ou é injusto. Não pode ter meio termo, nenhum destes. Então, como você conhece os mandamentos? Ter os mandamentos, conhecê-los. E onde você conhece? Lendo a Bíblia. Eu pergunto para você, você já leu a Bíblia hoje? Quantas vezes na semana você lê? Uma vez? Duas vezes? Um só dia da semana? Ou quando você vai para a igreja, né? Seu pastor lá? Porque o crente verdadeiro, ele vai, é obrigação, é obrigatório o crente genuíno e verdadeiro ler a Escritura, buscar conhecer o Pai e o Filho, o caráter do Criador que está aqui. Palavra, Escritura, Evangelho. Então, não existe esse negócio de você buscar conhecer algo fora das Escrituras, porque tudo que está fora da Escritura é só para confundir. Somente a palavra, a lei e o testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. A Bíblia é a verdade revelada do Criador. Leia a Bíblia, somente a Bíblia. Então, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham sido edificados. Que a paz do Criador, que excede todo entendimento, venha nos preencher, nos confortar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Yahushua HaMashiach esteja com todos nós. Que o Criador os abençoe.